Imagina você estar em um bairro de luxo, numa tarde aparentemente tranquila, o sol ainda alto, pássaros cantando, carros importados passando devagar pelas ruas largas e arborizadas, e de repente, um grito de socorro corta o silêncio como uma navalha. É o tipo de cena que faz qualquer um arrepiar de imediato, porque em lugares assim, teoricamente seguros, ninguém espera que o terror vá bater a porta. Mas foi exatamente isso que aconteceu no dia 12 de abril de 1993, em La Moraleja, uma das zonas mais ricas e exclusivas da Espanha, localizada nos arredores de Madrid. Um bairro de milionários, políticos influentes, executivos poderosos, um lugar em que a violência parecia distante, até que tudo mudou em questão de segundos. E é sobre esse caso real, perturbador e cheio de reviravoltas, que eu, aqui do Relatos que Assombram, vou te contar hoje: o sequestro e brutal assassinato de Anabel Segura, uma jovem de apenas 22 anos que, sem imaginar, virou símbolo de como a ganância, a covardia e a crueldade humana podem destruir uma vida em questão de horas. Antes de mergulharmos nessa história, já vou te pedir: deixa o like, se inscreve no canal Relatos que Assombram e comenta aqui embaixo o que você acha desse caso, porque eu tenho certeza de que você vai se arrepiar com os detalhes. Anabel era uma garota tranquila, de sorriso doce e postura discreta, filha de uma família de classe alta que morava justamente em La Moraleja. Estudava administração e economia, se interessava por negócios e levava uma vida típica de uma jovem de classe privilegiada que estava apenas começando a construir seu próprio caminho. Era vista pelos amigos como carismática, dedicada e muito apegada à família. Entre suas rotinas diárias, tinha o hábito de sair para correr pelas ruas do bairro, aproveitando que La Moraleja era considerado um lugar seguro, cheio de câmeras de vigilância, seguranças particulares e vizinhos acostumados a confiar no ambiente. Em outras palavras, ninguém imaginava que algo tão terrível pudesse acontecer ali. Mas o acaso pode ser implacável. Naquela tarde, enquanto ela corria com o Walkman nos ouvidos, uma cena tão normal para a época, dois homens estavam à espreita, rondando o bairro, observando, procurando por uma vítima que pudesse render dinheiro rápido. Eles não tinham um alvo definido, não conheciam Anabel, não sabiam nada sobre ela. O que buscavam era apenas alguém que representasse riqueza, e para eles, qualquer jovem em La Moraleja poderia servir. E é exatamente esse detalhe que mostra o quanto a vida pode ser cruel e imprevisível, como veremos aqui no Relatos que Assombram. Esses homens eram Emílio Munhoz Guadix, de 38 anos, transportador de profissão, e Cândido Ortiz Aon, conhecido como Candi, de 35 anos, que trabalhava como encanador. Dois homens comuns, trabalhadores de classe média, mas com dívidas, frustrações e uma ambição doentia. Eles já tinham planejado sequestrar alguém em La Moraleja, porque sabiam que ali viviam famílias extremamente ricas, mas a escolha final, repito, foi totalmente aleatória. Infelizmente, o azar caiu sobre Anabel. Por volta das 14h30 daquela segunda-feira, Emílio e Candi a surpreenderam em plena rua usando uma van branca como armadilha. Armados com uma faca, eles a obrigaram a entrar no veículo. Anabel tentou resistir, lutou, gritou com todas as forças, mas não havia para onde correr. Nesse momento, o destino dela mudou para sempre. Um zelador chamado Antônio, que trabalhava em uma casa próxima, ouviu os gritos desesperados ecoando pelas ruas normalmente silenciosas. Ele correu até a calçada e conseguiu ver a van arrancando em alta velocidade, mas não teve tempo de anotar a placa. Mesmo assim, seu testemunho foi fundamental para confirmar que o sequestro tinha sido real e que Anabel não tinha simplesmente desaparecido por vontade própria. No chão ficaram parte do casaco dela e o Walkman, objetos que se tornariam provas da violência daquele instante. Aqui no Relatos que Assombram, você já percebe como a tensão só aumenta. Uma jovem que saiu de casa para correr, em um bairro considerado seguro, e em questão de segundos estava dentro de uma van, nas mãos de dois homens desesperados por dinheiro. A verdade mais cruel é que Anabel não sobreviveu muito tempo após ser sequestrada.
Emílio e Cândido a levaram para uma fábrica abandonada em Numância de La Sagra, em Toledo, a cerca de 60 quilômetros dali. Um local ermo, esquecido, perfeito para quem queria cometer atrocidades sem ser descoberto. Lá, a mantiveram por algumas horas, mas logo a estrangularam e enterraram o corpo em uma cova improvisada. Ou seja, enquanto a família acreditava que ela estivesse viva, rezava, fazia promessas e aguardava um resgate, a jovem já não estava mais entre eles. Os sequestradores marcavam encontros para a entrega do dinheiro, mas nunca apareciam. Sempre inventavam desculpas, mudavam o plano, adiavam, tudo para prolongar o sofrimento e extrair mais recursos da família. Em certo momento, para reforçar a mentira, enviaram uma fita cassete. Nela, ouvia-se a voz de uma mulher suplicando por ajuda, supostamente Anabel, mas não era ela. A voz era de Felisa Garcia, esposa de Emílio, que gravou a mensagem fingindo ser a jovem sequestrada. Imagine a crueldade, a família ouvindo aquela gravação, acreditando que era a filha, agarrando-se a uma falsa esperança, e tudo não passava de manipulação. Essa fita chegou a ser exibida publicamente e foi usada como prova de que Anabel poderia estar viva. Um engano devastador que enganou até mesmo profissionais da imprensa e da investigação. Enquanto isso, a polícia investigava sem descanso. O caso tomou repercussão nacional, ganhando espaço no programa de TV Quem Sabe Donde, que se especializava em desaparecimentos. Milhões de espanhóis acompanhavam a história com angústia e a pressão sobre as autoridades era gigantesca. Foi nesse contexto que surgiu uma tecnologia inovadora para a época, o chamado passaporte vocal, uma análise minuciosa da voz gravada. Essa técnica permitia identificar sotaque, entonação, sons de fundo e até características do gravador utilizado. Os peritos concluíram que a voz da fita vinha de alguém da região de Toledo, reduzindo o círculo de suspeitos. A grande virada aconteceu quando um morador reconheceu a voz peculiar de Cândido Ortiz, o encanador. Ele tinha um jeito característico de falar que não passava despercebido. A denúncia foi levada à polícia, que intensificou o cerco. Após quase 900 dias de buscas, finalmente, em 28 de setembro de 1995, Emílio, Cândido e Felisa foram presos. Diante das provas acumuladas, não tiveram como negar. Acabaram confessando e revelando onde haviam enterrado o corpo de Anabel. A angústia de quase 3 anos finalmente chegava ao fim para a família, mas ao preço da dor mais profunda, a confirmação da morte da filha. O julgamento foi intenso, acompanhado por todo o país. Emílio e Cândido foram condenados inicialmente a 39 anos de prisão, pena que depois subiu para 43 anos. Já Felisa recebeu apenas alguns meses por encobrimento, mesmo tendo desempenhado papel essencial na manipulação. Com o tempo, o destino dos criminosos foi se definindo. Cândido morreu na prisão em 2009, enquanto Emílio acabou sendo libertado em 2013 graças à revogação da chamada Doutrina Parot, que mudou o cálculo do cumprimento das penas na Espanha. Ao sair, chegou a declarar arrependimento, mas para a sociedade, e principalmente para a família Segura, nada jamais justificaria sua brutalidade. O caso de Anabel deixou marcas profundas. Durante quase 3 anos, uma família viveu na esperança de reencontrar sua filha, enquanto uma nação inteira acompanhava o mistério, acreditando que ela poderia voltar. A imprensa explorou cada detalhe e o caso virou símbolo de debate sobre segurança em bairros ricos, sobre os limites éticos da cobertura jornalística e também sobre os avanços tecnológicos na investigação criminal. Décadas depois, em 2021, a cidade de Alcobenhas inaugurou um busto em homenagem a Anabel, junto a um centro cívico que leva seu nome, preservando sua memória. E em 2024, a Netflix lançou a série documental 900 Dias Sem Anabel, que reconta toda essa história com entrevistas inéditas, imagens da época e os bastidores da investigação. Essa é a verdadeira história de Anabel Segura, contada aqui no Relatos que Assombram. Uma jovem que perdeu a vida em questão de horas, mas cujo desaparecimento ecoou por quase 900 dias, enganando uma família inteira e mobilizando um país inteiro. É um caso que mistura crueldade, manipulação e também inovação policial. Agora eu quero saber de você. O que mais te chocou nessa história?
Você acredita que Emílio realmente se arrependeu depois de sair da prisão? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar ler sua opinião. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Relatos que Assombram, para acompanhar mais casos reais, cheios de mistério, suspense e detalhes que a maioria não conta. Até o próximo vídeo.